Vem cá, me diz uma coisa, quantos parafusos de eixo você estourou no último ano? Ou quando foi a última vez que você espanou esse bichinho aqui e não sabia o que fazer? Eu vou dar uma dica de como não espanar esse bicho aqui, ó. Isso é muito importante. Não tem nada mais frustrante quando você espana esse bichinho aqui e olha, é uma incomodação, mas eu tenho um segredo para contar para vocês. A última vez que eu espanei um bicho desse, eu não consigo me lembrar, e eu não tô de sacanagem. E por quê? Bom, porque eu tenho um pouquinho de experiência, eu também não sou um cavalão, né? Pegar esse parafuso aqui e atochar pra valer, fechar ele na base como se não tivesse amanhã. Tem que ter um devido cuidado. Eu vou dar algumas dicas de como não espanar esse bichinho. Primeiro a gente está falando desse parafuso aqui. Esse é um parafuso específico dessas bases, geralmente é base para corrida, mas você já tem as bases de 90 e de 100 milímetros que usam esse parafuso eixo. É importante ver se o seu parafuso, o fabricante do seu parafuso, oferece uma área de contato, uma superfície de contato no interior que seja de pelo menos 1 centímetro. Esse parafuso aqui, ele é oficial da Bontty, tem algumas coisas aqui que a gente precisa falar, eu vou falar em seguida. Mas se você pega uma chave como essas aqui, a chave Allen, que tem essa ponta aqui tem 1 centímetro, 10 milímetros, e ela entra todinha no parafuso. Essa área de contato aqui é suficiente para que você não fique colocando só a ponta ali alguns milímetros e force somente um pedaço do parafuso. É muito importante você ter uma área de contato bem grande para nada disso acontecer. Apesar disso, apesar dessa limitação aqui, se você coloca a chave e depois faz a medida, você vai ver que ela tem aproximadamente não, ela tem 15 milímetros. É o espaço interno do parafuso. Esse parafuso, então significa que, vamos tirar aqui, ó, aqui, estou marcando aqui e tchan. Tem tudo isso aqui de chave. Então não fica usando um pedacinho e tal. É muito importante saber se o seu parafuso, se a sua chave, o quanto ela entra, porque você tem que saber quanto de força. Quanto menos a chave entrar, alguns milímetros, até 5 milímetros, você não pode deixar acontecer duas coisas que eu vou falar em seguida. A primeira delas é atochar até o final. Pegar e travar o parafuso como se fosse a última coisa que você vai fazer na vida, porque você tem que fazer rodízio. E essa é a segunda parte, fazer rodízios e sempre limpar o fuso, que é esse negócio aqui. Agora tem várias dicas, vamos descompactar tudo isso, né? Nunca substitua o parafuso. O parafuso original que vem na sua base, ele é único, fabricado pelo seu fabricante. Existem algumas características, como o passo. O passo é a distância entre cada perninha dessa aqui do parafuso. O ângulo que isso faz, a profundidade do passo. Então tem várias características que são específicas de cada fabricante. Quem fabrica a base fabrica o eixo e a máquina é específica para isso. Então não substitua o parafuso, isso é muito importante. Primeiro por causa do passo. Segundo, por causa da cabeça do parafuso. Essa área de contato ela tem a ver com o chanfro da sua base. Então pegar um parafuso, por exemplo, um da Bontty, tentar colocar em outra base, não vai dar certo, vai dar problema. A outra coisa é que quando você vai apertar o seu parafuso, nunca ultrapasse esse primeiro clique. Então você está fechando o parafuso, ó, sem brincadeira, tá? Gira aqui com o dedinho assim, ó, bem suave, até não dá mais para girar, você não tem mais força aqui. E aí você só pega e dá só esse 1/4 de volta, não dá nem isso. É tudo o que você precisa. Depois que você vai sujar, ele vai lascar o alumínio aqui por dentro, ele vai gastar o passo. A hora que você vai tirar, ele às vezes ele dá aquele tequinho. Agora não deu, mas... Então, esse é o segredo que eu faço. E olha, eu não espano parafusos há muito tempo. Então, fechou o parafuso até onde dá aqui, você não consegue mais girar ele, dá só mais um... É tudo que precisa, não precisa atochar. É claro que tem base que fica soltando e dá todos aqueles problemas, aí você tem que ver, talvez seja bom você investir numa outra base, porque se ela fica te incomodando, especialmente se você está fazendo um treino, ou já pensou no meio de uma prova, nada legal, né? Vamos fazer o outro aqui, vamos ver se eu estou seguindo as minhas regras, né? Ele provavelmente está na hora de fazer o rodízio, ele vai fazer um cleque. Mas não é uma coisa absurda. A hora que eu vou fechar, eu... fecho, não tem mais o que girar, ó, tic, acabou, não precisa mais que isso. Outra dica muito importante, cada parafuso
tenta manter ele na mesma posição. Esse parafuso sempre mantém aqui, esse parafuso sempre aqui, esse parafuso sempre aqui e esse parafuso sempre aqui. Tenta não mudar ele. Por quê? Porque cada passo que você dá, você exerce um peso, você exerce uma força. E o desgaste do passo do parafuso, né? O passo do patins e o passo do parafuso. Ele vai cansar a casinha lá dentro, ele vai trabalhar alguma coisa, né? Então, eu particularmente acho interessante, a minha opinião, e para mim sempre deu certo, eu não troco a posição do parafuso. Dá mais trabalho quando você vai fazer rodízio, eu tenho que colocar esse parafuso sempre na posição certa, não mudar o lado direito com o esquerdo, mas eu não consigo lembrar qual foi a última vez que eu espanei um parafuso, então eu acho que eu estou fazendo alguma coisa particularmente certo. E uma dica final muito importante, quando você tiver com o seu parafuso, assim, que você tirou ele ali, eu não vou nem tirar porque ele tá uma sujeira, né? Dá uma limpadinha, pega um papelzinho higiênico assim, ó, e dá uma giradinha nele aqui e faz uma limpeza. Para tirar, ele sempre fica um pouquinho de alumínio, alguma coisa que sobrou da base e tal, pode ser uma sujeira. Então, para evitar que fique uma contaminação ali, alguma coisa que possa vir a emperrar a sua mudança de eixo, dá uma limpada antes de colocar de volta. É rapidinho, antes de você colocar de volta, você dá um girinho assim, fica com o parafuso limpinho, coloca o mesmo parafuso no mesmo lugar e tá tudo certo, você está pronto para fazer um próximo rodízio. E esse é o mais importante, né? Sempre faça o rodízio, tenta ali colocar a cada 2 treinos, abre, faz uma manutenção, faz uma limpeza, gira as rodas e coloca tudo de novo no mesmo lugar. E vai fazendo isso. A chance de você travar é muito menor. Aí, só lembrando, né? Eu estou falando desse parafuso aqui. Se você usa aquele outro parafuso, que você tem uma cabeça e tem um outro corpo, sinto muito. Você se deu mal. Agora, bora patinar que é bom demais.